Hello guys, Teacher Mariângela here. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde você vai aprender tudo o que você precisa saber para gabaritar a prova de inglês do concurso público dos seus sonhos. Então, bora para mais um vídeo. Hello guys, good morning. How are you today? Eu tô dando bom dia aqui, nem sei, né, que hora que você está vendo esse vídeo. Mas eu espero que você esteja bem, ok? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo de questões comentadas de inglês para concursos, ok? Hoje nós vamos analisar algumas questões de diferentes bancas envolvendo gramática, o uso de pronomes também e interpretação textual, né, que são os assuntos aí mais cobrados pelas bancas ao redor do país, tá? Então, começando aqui, vamos para uma questão de uma prova que aconteceu este ano, tá, de 2025, ou seja, bem recente, que tem a ver com connective words, que são as palavras conectivas, interpretação de texto, ok? Então, temos aqui essa questão que é da banca CESP, Sebrasp, órgão Embrapa, 2025, para a vaga de pesquisador, ok? Então, temos aqui esse texto, que não é um texto grande, tá? E só de bater o olho nesse texto, com as técnicas que eu ensino aqui no canal para vocês, em breve vai ter mais vídeos sobre isso, eu já consigo identificar qual é o tema principal desse texto, né? Olha só, por algumas palavras, olha, como por exemplo, agricultural systems, aqui de novo, agricultural research, environmental, que também economic viability, dentre outros, ok? Então, a palavra agricultural é repetida várias vezes. Então, nós já temos aí uma ideia geral do que está falando esse texto, já que ele não tem título, né? Então, a gente busca identificar aí por palavras-chave, que é o que eu ensino vocês a fazerem. E em breve eu vou trazer mais um vídeo atualizado só com técnicas de interpretação textual para vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos ler, gente, primeiro a pergunta. Por quê? O certo seria ler o texto primeiro e depois ler a pergunta? Não, tá? Se você está numa prova, você quer usar o seu tempo de maneira inteligente, o ideal é você utilizar o máximo de estratégias possíveis para resolver as questões rapidamente e já poder pular para a próxima, ok? Que talvez você vai precisar de um tempo maior para resolver, ok? Então, questões de interpretação de texto, eu já gosto de ir direto na pergunta primeiro, para depois eu ir no texto, que aí eu já vou direto ali buscando a resposta. Porque quando você lê o texto primeiro, a chance de você chegar na pergunta e já esquecer e precisar de ler de novo é muito grande, né? Então, eu gosto de ler a pergunta primeiro e depois ir para o texto. Então, vamos ver, olha só. Considering the text presented above, judge the following items. Aqui, considerando o texto apresentado acima, julgue os itens a seguir. Ou seja, aqui é só para você marcar se a afirmação está certa ou errada, ok? Então, vamos ver. O uso de however na última frase do segundo parágrafo ajuda a indicar que a vasta quantidade de dados que a tecnologia pode fornecer não é suficiente para ir de encontro, para satisfazer as necessidades dos produtores agrícolas, ok? Certo ou errado? Então, aí nós já vamos direto para a frase. Então, última frase do segundo parágrafo, tá aqui, ó. However, we need the means to capture and make sense of this vast amount of site-specific data. Ou seja, entretanto, contudo, ok?
olha só que interessante. However significa contudo, entretanto, ok? However, contudo e entretanto. Então, o que nós podemos já ter uma ideia? Que vem algo aí que é o contrário, é algo que é oposto, porque however indica algo que é de contraste, tá? É uma palavra que indica contraste, é uma conjunção de contraste. Então, nós já sabemos aí que está ligando ideias ali que não se complementam, são ideias opostas, tá? Então, vamos ver um pouco mais antes para a gente cravar aqui qualquer resposta, certo ou errado. Então, olha só. Felizmente, fortunately, as novas tecnologias eletrônicas conseguem nos fornecer uma vasta quantidade de informações em tempo real sobre as condições de plantio e também de clima, através de sensores remotos em satélites e também instrumentos baseados no solo e na internet, que podem ser utilizados para desenvolver um novo nível de gerenciamento. Entretanto, nós precisamos de meios para capturar e que fazer sentido, né, fazer ter sentido essa vasta quantidade de informações. Ou seja, o que isso daqui nos mostra, né? Que sim, existem várias ferramentas que fazem com que os dados sejam capturados. Isso confirmado, né? Porém, contudo, entretanto, nós precisamos de ferramentas que façam sentido, que analisem e que consigam explicar melhor esses dados. Ou seja, é possível capturar, mas ainda não é totalmente possível de interpretar, ok? Então, voltando aqui, o uso de however na última frase ajuda a indicar que a vasta quantidade de dados que a tecnologia pode fornecer não é suficiente para auxiliar as necessidades dos produtores agrícolas, tá? Então, nós vamos marcar aqui certo, tá? Porque, de fato, não é suficiente. Por quê? Além de captar os dados, é necessário também que tenha ferramentas para ajudar a interpretar os dados, ok? Então, essa daqui nós já vamos marcar como certo, ok? Então, beleza. Só pelo uso de however, olha só como é que são as coisas. Você nem precisaria saber todas as palavras que estão nesse texto. Só de conhecer a conjunção de however, e saber que ela indica contraste, você já seria capaz de ficar muito perto de acertar essa questão, ok? Então, não é, gente, sobre estudar o mundo inteiro, estudar aquele monte de coisa, não. É estudar de maneira inteligente, ok? E isso eu ensino também no meu curso de inglês para concursos, onde vocês podem acessar tudo sobre gramática necessária, interpretação de texto, questões comentadas, tudo que você precisa para ser aprovado no seu concurso, pelo menos na parte de inglês, tá? Então, se você tem interesse de saber mais sobre esse curso, como é que funciona, o que tem incluso, quais aulas tem, é só você clicar, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição, ok? Continuando aqui para a próxima pergunta, também do CESP, ok? Mesma prova, ciências agrárias, ok? Então, vai ter muita relação com essa parte de agricultura, né? Porque a vaga está relacionada a isso. Então, vamos direto para a pergunta, ok? Julgue os itens abaixo sobre o texto, né? A sugestão a seguir pode ser considerada uma tradução adequada
da primeira frase do segundo parágrafo. Então, está assim. Cada vez mais análises históricas também ressaltam o conhecimento que foi, de maneira diferente, usurpado, negligenciado, abandonado ou eliminado na busca da ciência agrária moderna. Ok? Então, o que nós temos que fazer agora é ir lá na primeira frase do segundo parágrafo, essa daqui, e marcar se essa daqui, essa frase em negrito em português, é uma tradução adequada para essa frase, tá? Então, vamos lá. Increasingly, sim, pode ter esse significado de cada vez mais, porque increase vem de crescer, aumentar. Então, increasingly, cada vez mais, ok? Então, sim, faz todo sentido. Análises históricas também ressaltam o conhecimento que foi de várias formas usurpado, negligenciado, abandonado ou eliminado na busca pela ciência agrária moderna. Então, sim, por algumas palavras aqui nós já conseguimos saber que é certo. Por quê? Olha só. Increasingly, nós temos aqui, que significa cada vez mais, o crescente. Historical analysis, também a mesma coisa. Highlight, vem de destacar, né? Expertise ou expertise, né? Que é o conhecimento, uma palavra muito comum no português. E aqui, gente, vem várias palavras que são muito parecidas com as palavras em português, né? São cognatas. Usurped parece muito com usurpado. Overlooked não parece tanto com negligenciado. Mas abandoned parece com abandonado. Modern parece muito com moderno. Né? E ciência agrária, agricultural science, também se parece muito, ok? Então, só analisando com calma, comparando as palavras, nós já conseguiríamos acertar essa daqui, ok? Então, parabéns se você disse que seria certo, ok? Agora, nós vamos para outra questão, mudando aqui de banca, tá? E mudando também de prova. Essa daqui é da banca FUVEST, tá? E essa prova foi feita também em 2025, especialista em laboratório. Então, temos aí um textinho que ele é texto menor, tá? Então fica mais fácil de resolver. Mas, em breve eu trarei um vídeo aqui no canal, ajudando, auxiliando vocês a como interpretarem textos grandes, textos longos em inglês, ok? Então, se você não quer perder, já fica ligado, já se inscreve, ativa as notificações, ok? Então, vamos lá. Direto para a pergunta, como sempre, né, para a gente não perder tempo. Então, vamos lá, olha só. Considerando a oração. It can't sink beyond the hydrophobic layer, so the water flows away. Aí você deve estar pensando, caramba, mas eu não entendi nada que está falando nessa frase. E agora? Como é que eu vou resolver essa questão? Calma. É um estudo inteligente, ok? Então, você não precisa saber a frase toda. Olha só o que a pergunta está querendo saber. Olha só. No terceiro parágrafo, o termo so pode ser substituído sem prejuízo de sentido por. Ou seja, aqui a questão só quer saber se você tem conhecimento, de novo, das conjunções. Né? Se você sabe o que é uma conjunção aditiva, de contraste, dentre outros. Então, não é necessário que você entenda tudo. Né? É necessário que você entenda as partes importantes, que é o que realmente vai fazer diferença para você na hora da prova, na hora de acertar as questões. Então, so
pode ser substituído sem prejuízo de sentido por. Então, olha só. O que significa sou? Sou. Significa então. Então. Qual dessas duas opções poderia ser substituída por sou? Ok? Então, olha só. Moreover. Moreover, não. Ok? Porque moreover significa além disso. Ok? Então, aqui não está dando uma ideia de adição, como a gente poderia usar o moreover. Está dando uma ideia de complemento, está dando uma ideia de justificação. É porque sou significa então não pode ser aditivo, ok? Nevertheless, nevertheless, já dá uma ideia de contraste, ok? Já dá uma ideia de contraste, porque nevertheless significa no entanto. Então aí teria que ter duas ideias aqui que não fossem complementares uma da outra, o que não é a questão, ok? A mesma coisa com conversely, que quer dizer por outro lado, ou seja, também indicaria um contraste, que não é o caso, ok? E o último, furthermore, também dá uma ideia de adição, a mesma que moreover, quer dizer, além disso, ademais. Sendo assim, a única opção que sobrou, que restou, é therefore, ok? Therefore, que significa então, assim, portanto, por isso. Então, por esse motivo, por consequência, então, o termo sou poderia ser substituído sem prejuízo de significado por moreover. Ok? Agora, mais uma questão aqui da FUVEST. Olha só. Na oração, the rain should also help firefighters tame the blazes that remain active. Aí, mais uma vez, né? Talvez você deve estar pensando, meu Deus do céu, não entendi nada. De novo, ó, presta atenção. A questão, a banca, está exigindo aqui que você entenda tudo? Não. Ela está exigindo que você entenda desta palavra que está em negrito. Então, vamos lá. Ó. No quarto parágrafo, o uso do verbo modal should indica conselho, capacidade, condição, expectativa ou obrigação. Ok? Então, vamos analisar. Ó. A chuva deve... Opa, então quer dizer que a chuva tá dando um conselho aqui. Não. Ok? Não tá dando conselho. Então, esse daqui já tá eliminado. A chuva deve... A chuva tem obrigação, gente, de fazer alguma coisa? Não. Até porque a chuva não é uma pessoa. A chuva é um fenômeno natural que o ser humano não consegue controlar. Então, não é obrigação. Ok? Poderia ser capacidade. A chuva deve ajudar também os bombeiros a controlar as chamas que permanecem ativas. Tem a ver com capacidade? A chuva tem a capacidade de ajudar... mais ou menos, né? Vamos deixar essa daqui reservada. Depois, condição. Não, tá? Não está expressando condição. Se tivesse expressando condição, teria que aparecer aqui uma palavra condicional, que seria o if, ou weather, quer dizer se. Né? Então, se chover, vai ajudar também, aí não. Aí sim, aí seria condição, mas nesse caso aqui não está sendo expresso nenhuma condição, tá? Letra D, expectativa. É esperado, a expectativa vem de esperar que algo aconteça, né? Então, é esperado que a chuva possa também ajudar os bombeiros a controlarem as chamas que permanecem ativas. Sim,
é uma expectativa, né? Então, quais que sobraram aí? Letra B e letra D. Capacidade e expectativa. Mas a resposta correta será expectativa. Por quê? Should significa deve. Vou dar um exemplo para você. Ah, hoje deve fazer sol. Today it should be sunny. O que eu quero dizer com isso? Hoje deve fazer sol. Eu estou dando conselho? Não. Eu estou falando de uma capacidade? Não. Eu estou falando de uma condição? Não. Eu estou falando de uma expectativa? Sim. Ah, hoje deve chover. Sim, pode ser que hoje deve chover. Então, uma expectativa. Ok? It's an expectation. Ok? Então, já estamos chegando aí a 20 minutos, tá? De vídeo. Vou parando por aqui, mas não se preocupem, tá? Concurseiros e concurseiras de plantão, que toda semana vou liberar novos vídeos aqui para vocês. Ok? Então, see you next video. Vejo vocês no próximo vídeo e não se esqueça de conferir o curso completo de inglês para concursos para você estudar junto comigo e aumentar as suas chances de gabaritar a prova de inglês do seu concurso, ok? Então, goodbye, see you! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!